Deus saber isso. Depois só Deus. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se livrar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Por que isso? Por que a gente pensa como pensa, tem comportamentos que a gente tem? Por que em determinadas circunstâncias a gente não sabe por quê? A gente é assaltado por sentimentos. Que você conhece o sentimento, mas não sabe por que ele está acontecendo. Ok? Vamos ver um pouquinho disso aqui. Vamos pegar um evento qualquer. Eu tenho uma hora? Um evento qualquer. Suponha que você está na rua e você vê uma criança pedindo e alguém, ao invés de dar alguma coisa para a criança, tem um comportamento de desprezo. E você sente alguma coisa. Por que isso acontece? Todo evento tem estímulos. Aquilo que a gente vê acontecendo, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sente com olfato, paladar e tato. Nós estamos falando de sentimentos físicos. Okay? Esse evento tem esses estímulos que nós recebemos pelos nossos sentidos e eles passam pelos nossos filtros inconscientes. Quais são esses filtros inconscientes? Em primeiro lugar, nossas memórias. Nosso inconsciente tem registro de tudo que nós vivemos. Sim. Dá para você escrever um pouco maior? Melhorou? Bom. Tá bom. Nossas memórias. De tudo que nós vivemos, nós temos memórias registradas. Agora, uma coisa muito interessante a respeito das nossas memórias é que as nossas memórias são construídas a partir de fatos, mas as nossas memórias contêm interpretações que nós fizemos dos fatos. Então veja uma coisa, dizem os jornalistas, o mais importante não é o fato, é a interpretação do fato. E é verdade. Pense no seguinte, pense num garotinho, 5 anos de idade, andando na calçada, de mão dada com o pai, e de repente o pai vai pegar alguma coisa no bolso e solta a mão do menino. E o menino torce o pé e cai. Ele tem 5 anos de idade. O que ele entende de o pai largar a mão dele para pegar alguma coisa no bolso? A linguagem dele é muito pobre. Às vezes pobre porque o tempo de experiências dele ainda é um tempo pequeno. Então os recursos de interpretação que ele tem são recursos mais restritos. São recursos mais restritos. O que pode ter acontecido nesse momento em que ele soltou a mão do pai e caiu? Ele pode sentir raiva, ele pode sentir medo. Na pouca linguagem que ele tem, ele pode pensar, por exemplo, alguma coisa do tipo, nossa, será que eu posso confiar no meu pai? Meu pai me largou, me deixou cair.
Isso é uma interpretação que ele faz a partir dos recursos que ele tem. Ok? Então, aí o importante são as interpretações. Por causa das nossas memórias, por causa das vivências que nós temos, nós vamos tomando decisões. Esse menino, por exemplo, pode ter tomado uma decisão muito precoce de não confiar no pai. Ou de falar, caramba, eu tenho que segurar a mão de alguém para me dar bem. Isso é verdade. Mas ele pode tomar uma decisão diferente. Naquela mesma situação, falar, nossa, eu tenho que prestar muita atenção mesmo quando eu estou junto com meu pai. Porque pode acontecer isso de novo. Tudo bem? A partir das nossas decisões, constroem-se também as nossas crenças. Crenças a respeito da gente mesmo, crenças a respeito das outras pessoas, crenças a respeito da vida. E essas crenças elas podem ser crenças positivas, impulsionadoras, ou elas podem ser crenças negativas, limitantes. O Henry Ford, da Ford, dizia, se você acredita que você pode, você está certo, você pode. Se você acredita que você não pode, você está certo, você não pode. A crença, de algum modo, nos determina. Ok? Muito bem. Além disso, existem outros filtros. Nós estamos falando de filtros inconscientes. Outros filtros, como, por exemplo, a nossa identidade. Quem eu sou? O que eu sou? Isso tudo aqui, uma coisa determina a outra, uma gera a outra. Tudo bem, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Podem me interromper, por favor. Então, quem eu sou? Que capacidades eu tenho? Que valores eu tenho? Essa outra coisa. Valores. O que são valores? São ideias, conceitos que nós vamos adquirindo durante a vida e que vão determinando as nossas buscas. Lembrem-se de que nós estamos falando no sentido de ficar em paz com as nossas decisões. Ok? Então vamos ter em mente essa questão de valores. O que é importante para mim? O que é importante para mim na vida? É importante relações, é importante trabalho, é importante amigos, é importante viajar, é importante aprender, é importante ensinar, é importante participar, cooperar ou não, é importante eu me isolar. Saldo bancário, dinheiro é importante. E os valores existem valores de vida, valores de relacionamento. O que é importante no relacionamento para mim? Respeito, companheirismo, e vai por aí afora. Né? Valores no trabalho. Muito bem. Então, o evento tem estímulos, os estímulos passam por esses filtros e há alguma coisa de saída. Né? O que sai daqui? Em primeiro lugar, sai uma representação que eu faço dentro de mim deste evento. Então, a criança que estava pedindo, eu posso, por causa dessas memórias, de tudo que são as experiências de referência para eu interpretar a realidade de agora, eu posso, por exemplo, ver aquela pessoa
ter um comportamento de afastamento da criança, e para mim isso é tudo bem. Ah, tá certo. Não devo incentivar que peça. Ou eu posso ficar triste porque aquilo está acontecendo. Eu posso tomar uma decisão de ir lá e ajudar, ou não. Okay? Eu posso decidir cobrar das instituições sociais a proteção da criança ou não. Ok? Então, essa representação interna da realidade que eu estou vivendo é o que eu penso. É o que eu penso sobre aquilo. Mas não para aí. E também não estamos dizendo que é nessa ordem que acontece, mas essas coisas estão aí. Além do que eu penso, existe um estado interno que se instala em mim. Vendo aquela criança pedindo, eu posso ficar triste, eu posso ficar com raiva, eu posso ser indiferente. São possibilidades de estados internos que podem se instalar em mim. Ok? Então, é aquilo que eu sinto. Certo? Tudo bem, gente? Não para aí. Eu penso, eu sinto. Tem um. Logo existe. Logo existe. Logo existe. Tem a fala do Descartes, eu penso, logo existe. E tem o livro do Antônio Damasio, que fala do erro de Descartes. Que não é só porque eu penso, eu existo. Eu penso, eu sinto, eu penso, não é? Eu existo. Não para aí. Eu penso, eu sinto, e algo se estabelece no meu corpo. Existe uma fisiologia. É aquilo que ocorre no meu corpo. Se eu sinto tristeza, o meu corpo manifesta nas funções dele essa tristeza. Se eu sinto medo, o meu corpo me prepara para que eu lute ou para que eu fuja. Né? Se eu fico muito triste, se eu sinto uma raiva muito grande e não posso fazer nada, essa raiva se transforma em tristeza, e se essa tristeza perdura, eu posso entrar em depressão. E o que é a depressão? É a depressão da minha energia. Ok? Eu não gosto muito de rótulos, a gente precisa cuidar com rótulos. Né? Quando você diz, a pessoa é depressiva, e se a pessoa é depressiva, você está falando de uma identidade dela. Né? Estão acontecendo coisas. Fica à vontade. Estão acontecendo coisas na vida da pessoa que estão produzindo uma perda de energia. Os sentimentos que ele está vivendo estão produzindo nele uma fisiologia de incapacidade ou de inércia estática. Ok? Então isso acontece no corpo. Como? Sim, o medo. Eu aprendi muito sobre o medo com um gatinho que eu tinha. Era um gatinho siamês. Esse cara dormia no sofá, ele estava dormindo lá. Você ia lá, passava a mão em cima dele, ele ronronava e continuava dormindo. Se tocasse a campainha, ele sentava, botava as duas orelhinhas para cima e ficava esperando ver para ele se ele reconhecia a pessoa. Se ele reconhecesse a voz e fosse alguém que gostasse dele, ele de novo e ele gostasse da pessoa, ele se entregava. Se ele não reconhecesse, ele saía de lá, procurava algum lugar, ficava lá meio escondido, até que ele descobrisse o que se passava ali. Se ele achasse que dava para ficar, ele ficava, senão ele ia embora para cima da casa. E só voltava quando a pessoa ia embora. Isto é assim que deveria ser o medo para nós. O medo, porque o que protege a gente não é o medo. O que protege a gente é a capacidade de reconhecer perigos. Então, se eu tenho um perigo real, o medo se instala em minha fisiologia. Eu penso,
na possibilidade do perigo, eu sinto o medo e meu corpo se prepara para que eu lute ou para que eu fuja. O que acontece hoje? Quais os perigos da nossa vivência? A maior parte dos perigos, que são reais, mas eles não são presentes. Então, eu penso, vou sair à rua, eu posso ser assaltado. É uma verdade? É. Sim. Mas não necessariamente. Então, o que me protege? É o fato de saber que existe a possibilidade de o perigo estar lá. Então, como é que eu fico? Eu fico atento. E se alguém entra no meu campo visual e me dá a impressão de que algo pode estar em perigo, aí eu me preparo para lutar para fugir. Só que a nossa vida de hoje tem muitos riscos, né? Os riscos do desemprego, os riscos das condições econômicas, políticas, o risco, o que é saúde hoje, né? Saúde hoje inclui a saúde financeira, a capacidade de você prover todos os recursos de que você precisa para viver razoavelmente, viver com dignidade. Então, esses perigos existem. Mas, na medida em que a gente adota esses perigos como se eles estivessem presentes para nós agora, eles instalam o medo na gente. E o que isso produz? Ansiedade, né? O medo colocado no futuro, o medo de que as coisas se passem de uma maneira que me tragam dor e não satisfação. Ok? E como esses perigos são muitos hoje, a gente vê muito de ansiedade, de crise de pânico e vai por aí afora. Tudo bem até aí? Perguntas? Nada? Ah, tá bom. Mas eu não vejo a fisiologia da minha vida. Muito bem. O que isso diz? Isso diz como é que nós funcionamos. Não é? Qual que é o nosso tema? O nosso tema é sobre ficar em paz com as escolhas que nós fizemos na vida. É muito comum, terapeutas que trabalham com pacientes terminais constatam que eles falam daquilo que não fizeram e não daquilo que fizeram. Por quê? Bem, vamos nos lembrar disso aqui. Valores. Duas pessoas. As duas pessoas em situações sociais semelhantes. Uma vivendo numa família em que havia carências de recursos financeiros, né? E outra vivendo mas esta tinha carência de recursos financeiros, mas os afetos eram razoavelmente vividos, expressados e sentidos. E uma outra pessoa, mais ou menos na mesma condição social e econômica, vivendo numa família onde também havia necessidade de recursos financeiros, mas onde os afetos não eram funcionais, não se expressaram. Bom, o que passa a ser valor para essas duas pessoas? Para uma delas, ela pode escolher fazer escolhas na vida para que não lhe faltem os recursos financeiros. Ela vai entrar na vida para ganhar, para produzir recursos financeiros. A outra, que teve as mesmas carências, mas teve... Perdão, um pouquinho que eu me perdi. Deixa eu estar fazendo uma aqui. Então, essa pessoa, onde faltavam recursos financeiros e os afetos eram bem vividos, bem administrados, ela vai sentir a carência no campo do dinheiro. Tudo bem? A outra,
onde havia necessidades financeiras, mas os afetos não eram razoáveis, não se administravam bem, ela vai sentir falta dos afetos. Pode ser que ela passe a escolher valores para ela nos relacionamentos, no trabalho, em todas as buscas, valores que preencham as necessidades, as carências afetivas. Ok? Então, quando a gente fez um determinado caminho, né? Deixa eu aproveitar essa folha. A gente fez um determinado caminho. Então, aqui é o meu agora, aqui é o meu passado, e aqui é o meu futuro. A minha história pessoal, contém estas referências aqui. Ok? E essas referências me fazem estar no agora de uma determinada maneira e com determinadas buscas. Eu posso, nesse ponto, deixa eu contar um caso de consultório para vocês. Alguns anos atrás eu recebi uma pessoa, estava com 40 e tantos anos, aos 10 anos de idade, morava no interior, o pai era alcoólatra e o pai abandonou a família. A família ficou em carência absoluta. Um tio dele, que era empresário, passou a ser para ele um modelo, porque esse tio passou a prover para a família de que ela necessitava. Então ele escolheu um modelo. Pô, eu vou ser igual ao meu tio. Eu quero ser empresário porque eu preciso ganhar a minha vida. Ok. Esse sujeito cresceu, patrocinado pelo filho, pelo tio, ele fez um curso de engenharia de alimentos, foi para a área financeira, desenvolveu-se na área financeira, na área de gestão. Aos 32 anos de idade, ele era presidente multinacional. Ganhou muito dinheiro e aos 42 ele já tinha a empresa dele há uns 3 anos mais ou menos. E o que ele estava buscando? Quando ele chegou nesse ponto, aquilo que ele buscava do ponto de vista econômico-financeiro estava pronto. Aí ele olhou para as outras coisas, outras áreas da vida. Não é? E quando você olha para as outras áreas da vida, você olha para aquilo que você não fez. E você pode dizer, ah caramba, eu não fiz nada. O que eu fiz da minha vida? Por favor, coloca o Pierre Tancor. Charles Aznavour, a música é Hier Encore. Ela é bonita e depois em seguida a gente olha a letra dela, ok? Enquanto isso eu descanso. Não, aliás, a letra da música tem muita filosofia. Tem. Mas mais simples, Já te digo uma coisa disso. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, on jouait de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets sans rester en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdue, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans.
présent, à présent. Vocês perceberam o olhar para a vida? Que olhar ele tem para a vida? Né? Olhar para aquilo que se perdeu. Será que tudo é perdido? Que olhar eu escolho para fazer uma releitura da minha vida? E para compreender que aquilo que eu fiz em determinados momentos da minha vida foi orientado por meus valores. E o importante é a gente saber que a nossa hierarquia de valores, ela é dinâmica. À medida que a vida vai andando, vai se fazendo, os nossos valores vão mudando. Esse rapaz que aos 42 anos estava com a própria empresa e olhava para aquilo que não fez, ele deixava de verificar que as decisões que ele tomou lá aos 10 anos de idade, ele tinha se fidelizado a elas. É por causa daquelas decisões do menino de 10 anos que ele chegou onde estava. E é porque ele chegou onde estava é que ele podia olhar para aquilo que ainda não estava na vida dele e, quem sabe, fazer novas escolhas. Então, veja bem, o que ele dizia, né? Ainda ontem eu tinha 20 anos. Essa é a nossa sensação, né? Ainda ontem eu tinha 20 anos. O meu foi anteontem. Foi anteontem? Está sendo hoje. Eu vou desperdiçar meu tempo. Então, eu acariciava o tempo e brincava com a vida. Né? Como se brinca com o amor. E vivia a noite sem contar com meus dias que fugiam no tempo. Agora ele olha para isso com aquele tempo fugindo. Mas, com certeza, ele tinha alegrias. Né? Há pouco tempo, uma paciente que tinha problemas sérios de relacionamento, quando ela tomou consciência disso tudo, ela pensou num dos relacionamentos dela e falou: olha, perdi muita coisa com aquilo. Mas eu dei muita risada, viu? Eu ganhei a risada. Peraí, aquilo estava de alguma forma fazendo sentido para mim naquele tempo. Hoje, com a maturidade de hoje, e o que é maturidade se não você ir construindo percepções novas a partir das experiências novas? Ok? Ainda ontem eu tinha 20 anos e desperdiçava o tempo acreditando detê-lo. E para retê-lo e até ultrapassá-lo, só fiz correr e perdi o fôlego, ignorando o passado e conjugando no futuro. Esse é um drama da gente. Você está aqui num tempo do agora que oferece para você muitas possibilidades. Talvez você não esteja vendo essas possibilidades. Eu tive um outro cliente que aos 60 e alguns anos ele teve um problema cardíaco e aí ele se caracterizava-se por olhar para as coisas negativas da vida. Ele estava com 60 e tantos anos, bem depois de cirurgia cardíaca e tal, e ele fez uma viagem com o filho dele para Campos do Jordão e ele quis alugar uma moto com o filho. E foi pegar umas 650. O desespero dele é porque, caramba, eu não posso. Ele não percebia que ele podia fazer isso numa 125, por exemplo. Né?
Vamos na cinquentinha. Vamos na cinquentinha. Cinquentinha. Vamos na bicicleta com motor elétrico. O que é possível, não é? É que normalmente a gente tem um olhar para o futuro pensando nas coisas que a gente não fez e desprezando o que eu tenho agora. Então, eu perdi meu tempo a cometer loucuras, onde que eu estava? Conjugando no futuro. Começava qualquer conversa por eu, quer dizer, eu era o centro da vida, né? Até descobrir que a vida é convivência também. Mas isso são aprendizados. Não se nasce sabendo isso. É construção da experiência. Né? Para criticar o mundo com desenvoltura. Ainda ontem eu tinha 20 anos, mas perdi meu tempo a cometer loucuras. Quanto disso realmente foram loucuras? Né? Será que foram? A questão do certo e errado, né? Você dizer, isso eu fiz certo. Quantas vezes você fala, caramba, agora eu acertei. Passados alguns dias você vai falar, nossa, por que eu fiz isso? E vice-versa. Outras vezes você faz alguma coisa e diz, caramba, por que eu fiz isso? E ali na frente você diz, ainda bem que eu fiz aquilo. Não foi também. Exatamente. Algo te orientou para aquilo, não é? Algum tempo atrás eu conversava com meu filho, que deu muito problema na adolescência. Durou muito tempo. Né? E eu disse para ele, pô, filho, eu devia ter sido mais duro com você. E ele falou, se você tivesse sido mais duro comigo, você ainda estaria. Acertei? Errei? Eu não sei. Eu vivi. Ok? Muito bem. Então, essa é uma maneira de olhar para a vida. Essa é uma maneira de olhar para a vida. Vamos ver outra? Por favor. Deixa eu fazer um parênteses aí. Sim. Né? Pois não. Essa letra, ela é mais ou menos o oposto de uma letra do Taiguara, que chama O Velho e o Novo. Como ele fala assim, ó, deixa o velho em paz com as suas histórias de um tempo bom. Muito bem lhe faz murmurar memórias no mesmo tom. Então é mais ou menos o oposto, porque ali ele fala que nós temos as nossas histórias, mas não foi perda de tempo, foi vamos murmurá-las no mesmo tom. Irmão. Exatamente. Exatamente. E quando você vive numa sociedade como a nossa, que prioriza o ter, não é? A sociedade consumista, a sociedade é uma sociedade na qual você busca a sua identidade. Você busca a sua identidade fora de você, não é? Em fundamentalismos do tipo ter, tenho que comprar, tenho que ter, do tipo fundamentalismos religiosos, não estou desqualificando a religião, fundamentalismos políticos, fundamentalismos esportivos, corintiano que mata palmeirense e vice-versa. Leva bomba para o estádio. Por quê? Porque se meu time perder, eu não sou ninguém. Eu não estou em paz comigo. E o jogo mostra muito isso, Gerson, porque às vezes um jogo que não vale nada, tem briga. Exatamente. O pessoal briga antes do jogo e depois do jogo. Ele vai para brigar. Não é? Então, onde anda a percepção da minha identidade? O que eu sou? Que propósito eu tive na vida? Eu não sei. Pode ser que eu descubra em algum momento. Eu tenho vislumbres dos propósitos que eu tenho. E eu construo a minha vida através dos valores que eu vou adotando para me orientarem agora. E amanhã? Amanhã podem ser outros valores. Ok? Por favor. Você que é mesmo, Apelo. That means go, baby. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain.
lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the runway, and more, much more, I did it my way. Yes, there were times I guess you knew when I bit off more than I could chew, and when there was doubt, I ate it up, spit it out. I grew cold through it all, and did it my way. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. But now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and on the way up one who kneels, so make it sure I took the road and did it my way. Eu adoro. A letra do Paul Anka. Ele não devia ter morrido, sabe? Quando eu penso que ele morreu, eu falei, eu também. Muito bem, Eu apaixonada. sou Essa apaixonada por ele. letra na música, porque a música original é francesa. É francesa e essa letra do Paul Anka. Aliás, ele ganhou um processo na justiça pela autoria, não sei em que nível. Eu sei que só por causa desse processo ele recebeu 70 milhões de dólares. Paul Anka. Paul Anka, a letra do Paul Anka. Não é do senhor. Ele pôs a letra na Tem uma música disputa, original. tem uma disputa de anos com todas as gravações que a música. Muita gente Essa é a acha música é que dele, a não é? versão ficou melhor do que a original. Exato. Por favor. Ah, tá lá. Então, o que diz a letra? Não sei se vocês podem ter compreendido, mas vamos tocar lá um pouquinho. E agora, o fim está próximo. E, portanto, eu encaro o desafio final. Meu amigo, direi claramente, irei expor o meu caso, do qual estou certo. Eu tenho vivido uma vida completa. Viajei por cada e todas as rodovias. E mais, muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Sim, em certos momentos tenho certeza que você sabe que eu mordia mais do que eu podia mastigar. Todavia, fora tudo apenas
quando restavam dúvidas, eu engolia e cuspia fora. Eu enfrentei a tudo e de pé firme continuei e fiz tudo do meu jeito. Eu já amei, ri, chorei, cometi minhas falhas, tive a minha parte nas derrotas, e agora, conforme as lágrimas secam, eu acho tudo tão divertido. E pensar que eu fiz tudo isso, e devo dizer sem muita timidez, não eu. Eu fiz tudo do meu jeito. E para que serve um homem? O que ele possui? Senão ele mesmo. Então ele não tem nada para dizer as coisas que ele sente de verdade. E não as palavras de alguém de joelhos. Os registros mostram. Eu recebi as pancadas e fiz tudo do meu jeito. A contraposição da percepção da vida. Né? Por que eu fiz do meu jeito? Eu fiz porque eu fui escolhendo meus valores. Eu fui me orientando por valores. E aquilo que eu fiz, a odontologia que nós fizemos, né? Fizemos do nosso jeito. Por que fiz? Havia motivação para fazer. E por que em determinado momento eu rompi com ela? Porque havia razão para fazer. Eu escolhi essas razões. Eu fiz minhas escolhas. Agora vejam bem, o que é importante pensar a respeito das escolhas que nós fizemos? Quando você faz uma escolha, você pensa, ou pondera, ou pensa que pondera, ganhos e perdas. Ok? Quando eu faço a escolha, estão muito claros para mim os ganhos que eu vou ter. Ou pelo menos eu penso que estão claros. Então, a escolha me põe uma encruzilhada, né? Eu tenho dois caminhos. E é interessante isso também das encruzilhadas, né? É que muitas vezes na vida a gente não tem escolhas. Muitas vezes você tem uma determinância. Existem situações, no meu tempo, na minha juventude, em que você não tinha as opções que as gerações novas têm. Ok? Então você era um autômato, você tinha que ir naquela direção. Os modelos que você tinha eram pobres. Os recursos que você tinha eram menores. E você ia naquela direção. Por quê? Você precisava construir sua vida. Então, quando você tem uma hipótese só, você é um autômato, está escolhido para você. Você não faz a escolha, está escolhido. Tem o limão, faz a limonada, né? Exatamente. E quando você tem duas? Quando você tem duas, você tem conflito. Eu preciso fazer uma escolha entre duas hipóteses. E quando eu tenho muitas hipóteses? Vai ser enlouquece. Eu tenho confusão. E o que você vê hoje nas gerações novas é mais ou menos isso. É um monte de possibilidades e eu fico tão perdido, não é? Eu fico confuso diante disso. Eu posso fazer as escolhas. Eu posso fazer a cada momento as escolhas. E você tem geração que não se fideliza como a gente se fidelizou ao Banco do Brasil. Muitos daqui, né? Quase todos, eu acho. Por quê? Porque você encontrava valores ali. E você foi permanecendo. Por que eu não saí do banco quando eu tinha 30, 40 anos? Por que eu não saí? Muito bem. Quando eu faço a escolha, eu estou olhando para os ganhos que eu vou ter. Mas toda escolha pressupõe, com certeza, perdas. Aí eu escolho o caminho. Então eu tinha caminho A, eu tinha o caminho B. E aqui eu falei,
eu vou para o caminho lá. E fui para o caminho lá. E às vezes mordi mais do que eu podia engolir. Né? Tomei minhas pancadas, ok, mas eu fui caminhando lá pelas tantas, num dado momento, eu olho e falo, caramba, por que eu escolhi o caminho A? Eu devia ter feito o caminho B. Eu estou vendo aqui as muitas perdas que eu tive. Pô, teria sido bom fazer outra coisa. Ah, é? Ignora isso aqui. Você só fala isso do caminho B porque você não conhece. Se você tivesse tomado esse caminho, aqui na frente, você estaria olhando para as perdas do caminho B. Isso vale para tudo. Para todas as escolhas da vida. Em qualquer aspecto da vida. Até na escolha da noiva. Ou, e por que não? E a noiva na escolha do marido. Ah, caramba. Muito bem. Ô, Jéssica, então, só dando uma galinha na encruzilhada aí. Sim. Então, qual o sentido, então, na macumba tem encruzilhada, né? Que deve ter algum sentido, né? Uma boa pergunta. Eu posso te dizer com certeza. Porque Não, mas é fácil. Você faz um trabalho na encruzilhada. Mas aí é só o lugar que você deposita o trabalho. Não tem esse sentido filosófico de um lugar que você não tem mais para onde ir. Se você está colocando ali, você está pressupondo que existe, você está querendo que haja um outro caminho. Você não está numa coisa, sabe, que você não tem saída. É só um lugar que você deposita. Mas ali também, ali você pode incluir um sentido ou outro, né? Mas aí eu acho que o Raul Seixas tem razão. O caminho que eu sempre escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. Esse é determinante. Né? Quer dizer, estava determinado lá. Né? Você tem aquela frase também poética, navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, você precisa de uma carta náutica. Sim. Viver não é preciso. Você precisa de orientação, né? E o que nos orienta nas escolhas? Quando você fala, o que é orientar-se? Ter oriente, saber onde está o oriente e onde está o ocidente, né? Exatamente. E o que nos orienta? Tudo isso daqui. Tudo isso aqui nos orienta. E gera conflitos. Por favor, ponha. Essa música é uma letra do Ferreira Goulart, chamada Traduzir-se, que o Fagner musicou. Quem não gosta do Fagner, desculpe, apenas preste atenção, por favor. O preste atenção aí é um imperativo solicitante. Né? Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza, solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sai de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte noutra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte
uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte mensagem. Traduzir uma parte noutra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte, será arte, será arte, será arte. Ele diz, uma parte de mim é vertigem, a outra parte é linguagem. A neurociência mostra que o cérebro novo, o córtex cerebral, a área da linguagem, ele é tardio, ele aparece depois que as vertigens estão instaladas. Há um tempo da nossa vida em que nós não temos linguagem. Nós somos marcados pelas sensações que os nossos sentidos ainda imaturos, não é, vão fazendo memórias. Sem linguagem, sem interpretação, sem compreensão. Se você pegar a vida intrauterina, por exemplo, em que o bebê, o sangue do bebê, está constantemente em contato com o sangue da mãe, emoções são neurotransmissores, são bioquímica. Emoção circula pelo sangue. Quando você sente medo, os recursos fisiológicos fazem com que informações corram através do seu sangue e cheguem nos seus órgãos todos, para produzir modificações no corpo, para você viver aquela situação. Einstein disse, eu intuí a relatividade em 10 segundos. E eu passei a minha vida procurando explicar isso. Que eu sabia na minha experiência profunda. Então, nós temos esses dois lados. Quando eu avalio, quando eu analiso as coisas do ponto de vista racional, eu estou perdendo as informações que existem nos meus registros profundos sobre as emoções que eu vivi antes de compreensões. Faz sentido isso para vocês? Então, durante todo o processo de viver, desde isso aqui é do que a gente chama de terapia da linha do tempo. Esse conceito é interessante. Eu tenho agora, eu tenho meu passado, eu tenho meu futuro. Normalmente, a gente vive a maior parte do tempo trazendo para esta experiência de agora aquilo que eu tenho registrado na experiência profunda. Então, a raiva que eu sinto hoje não é só de hoje. A raiva que eu sinto hoje inclui um monte
de experiências em que eu senti raiva antes da compreensão e que essa raiva ficou guardada nas minhas memórias. Diz um texto bíblico: basta para cada dia o seu mal. O interessante seria que eu sentisse agora a raiva de agora. Mas quando eu sofro uma fechada na rua, eu posso ter reações que não são de agora, são de um tapa que eu levei na escola. Ok? São de uma repreensão que meu pai me fez e eu não compreendi. Então, normalmente, eu gosto desta metáfora aqui. Você está aqui no agora, é como se você estivesse aqui no agora, seu passado está lá para trás, e você está com um suspensório de elástico, né? De borracha, que nem o velho, né? Só que você ficou preso lá atrás, você está preso por aqui. Então você está no agora, fazendo um esforço desgraçado para estar aqui, mas tudo está te chamando para trás. Ok? Se escapar capaz de lá de trás, caiu tudo. Não é capaz de ser jogado para o futuro. Ok? Então veja, saber isto também é interessante. Quando você viver alguma situação agora que te dá, por exemplo, tristeza, pergunta dentro de você: toda essa tristeza que eu estou sentindo agora é de agora? Ou eu tenho informações lá de trás que estão sendo realimentadas agora, estão sendo atualizadas, né? O inglês diz isso, né? É atualização. Eu estou atualizando uma coisa do passado. E quando eu tiver isto, e você fizer essa pergunta, essa tristeza é de onde? É de agora? Pode ser que você não tenha a resposta de onde é. Mas pergunta para você mesmo: esta tristeza de agora, ela me protege? Esse medo de agora me protege? Se não proteger, você... Então, você viu um evento qualquer que passou por aqui e produziu tristeza. Não é? Pode ser que eu consiga pensar sobre esse evento e concluir: não, isso aqui tem semelhança. Eu atendi uma moça, ela tinha uma corretora, uma empresa de viagens. E quando a gente trabalhou raiva, ela falou: nossa, eu entendi por que eu não gosto da minha melhor cliente. Porque ela parece minha tia. Quer dizer, aquilo que ela sentia em relação ao cliente agora, não era de agora. Eram informações do modelo da tia, que ela estava atualizando. Então, quando você perceber que esse sentimento não é de agora, ou até se for de agora, você pode mexer aqui, ó. Você pode mexer na sua fisiologia. Como é que se mexe na fisiologia? Então pense: raiva. Então uma pessoa com raiva, ela respira curtinho e aqui em cima. Então ela faz isso. Se eu fizer isso 10 segundos, eu sou capaz de pular no pescoço de vocês. Ah, não, pode matar, então, por favor. Eu sinto raiva, ok? E a pessoa que sente tristeza, ela respira curtinho e aqui embaixo. Se eu fizer isso, eu vou baixando o corpo. Eu me deprimo, ok? Ah, e os iogues que falam: respira em 3 tempos, né? Preenche o terço inferior do pulmão, terço médio e superior. E aí o que você faz? Você está mexendo na sua fisiologia. Se você fizer isto, algumas... Você levantou a mão? Não. Não, é que ele está falando no telefone, eu quero ouvir o senhor. Ah, tá bom. Então, se você
Se você descobre, não, essa emoção não me protege, não está me trazendo, não está me contribuindo para o meu bem-estar agora, o que eu faço com ela? Ah, vou mexer na minha respiração. Respira fundo e conta até 10. Você lembra do Zeca Diabo, o personagem? Zeca Diabo? Lima Duarte. Né? Quando ele sentia vontade de matar alguém, ele começava, é um, é dois, Por que isso? Isso tem sentido. É que quando você entra num estado emocional, você pode ficar refém do estado emocional. E a sua fisiologia fica instalada. E você não sai daquilo. No direito falam de forte emoção. Forte emoção, presa de forte emoção. Aí, para justificar o mato. Exatamente. O mato até. Antigamente, o Código Penal Matando antes. Então, quando você perceber que você está sentindo uma emoção que não é razoável, não é de agora, e está me perturbando, experimenta fazer isso. Tira todo o ar do pulmão. Respira fundo, olha para cima. Você não vê uma pessoa deprimida colocar o pé para cima, botar a mão aqui, olhar para lá. Se ela fizer isso, ela sai da depressão. Por quê? Porque a depressão... O corpo fala, né? O corpo fala. E ela se fecha em si mesma. Né? O sistema fechado. Muito bem. Penso que a gente pode ir fechando isso. Então, primeira coisa, nós temos o conflito entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. É muito bom quando a gente integra pensamento e sentimento. Né? Tem um conceito sobre fases do nosso self, da nossa identidade. Você tem o somático, você tem o cognitivo e você tem o relacionamento. Muito bem. Aquilo que a gente disse, o somático começa muito antes de o cognitivo existir. Então, as nossas dores são dores do corpo. E o que Freud chamava de racionalização é eu querer resolver as coisas do corpo fugindo para o cognitivo. Eu fico pensando nas coisas, tentando resolver o que está aqui. E uma forma de você mexer nisso é você voltar para si mesmo. Meditação. Voltar para a sua casa. Porque nós começamos a viver nas coisas de fora. A hipnose. A meditação é uma forma de... Quando você faz isso, vocês querem aprender uma maneira simples de meditar? Para encerrar. Jânio, por favor. Pode pedir para a menina lá ligar o ar-condicionado? Está muito abafado aqui. Pois não. Se ela tem medo. Obrigado. Como é que eu vou fazer sentar? Tem que sentar aqui. Essa cadeira você está vendo? Sim. Eu vou pedir para vocês, veja se vocês percebem o que eu vou fazer aqui. Posso ficar de pé para ver? Eu vou espelhar vocês. Então, vocês vão fazer o contrário do que eu vou fazer aqui para vocês. Você vai colocar o seu pé direito, o seu pé esquerdo sobre o seu pé direito. Isso aqui. Pé esquerdo sobre o direito. Isso. Vai, tudo bem. Aí você coloca as suas duas mãos à frente. Aí você cruza o direito sobre o esquerdo.
contrário do que você fez no pé. Gira as palmas, cruza os dedos, traz para o peito e relaxa, solta. E agora você vai fazer simplesmente o seguinte: você vai colocar sua atenção na sua respiração. E você vai acompanhar a sua respiração assim, e dizendo para você mesmo. Então, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Façam isso. 1 minuto. Inspirando, expirando. Se vier algum pensamento, diga aí para você: ah, eu já sei. Inspirando, expirando. Ok. E aí você descruza as mãos, descruza os pés, junta as pontas dos dedos, como se você segurasse uma esfera, e apenas mais um tempinho faça isso. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Ok. Aí você volta para cá. Como foi a experiência? Ok. Alguém teve experiência negativa fazendo isso? Alguém se sentiu mal? Muito bem. O que isso significa? Veja bem. Quando você... Então, primeiro, as informações do corpo esquerdo vão para o cérebro direito. As informações do corpo direito vão para o cérebro esquerdo. Isso, o sistema está monitorando isso o tempo todo. Tanto assim, que daqui a pouco você está assim, tranquilão, aí daqui a pouco você muda de posição sem pensar. Ok? É seu sistema nervoso autônomo que está fazendo isso. Quando você faz essa mistura de informações, você cruza pé esquerdo sobre direito, mão direita sobre esquerdo, cruza os dedos e relaxa, o que você está fazendo é misturando as informações que vão para o seu cérebro. Os dois hemisférios cerebrais se ligam. E aí você sai do cognitivo, sai não, você junta o cognitivo com o somático. Você pensa na sua respiração e volta para si mesmo. Ok? Além disso, se você inspirar profundamente enquanto você faz isso, você aumenta a oxigenação em todo o seu corpo. Você está se renovando. Você está voltando para casa, voltando para si mesmo. E quando você fizer isso, quando você faz isso, se você julgar conveniente, você pode deixar que você pense em valores me orientaram. Né? Por que eu estou onde eu estou? E olhando daqui para o meu futuro, olhando daqui para o meu futuro, o que eu desejo? O que eu quero trazer para a minha vida? Ok? Que outros valores estão presentes agora e para os quais eu posso olhar? Tempo de aposentadoria é o tempo de fazer o que você quer, na hora que você quer. É o tempo de liberdade. E uma coisa muito interessante do conceito de liberdade é que normalmente a gente quer liberdade para poder sair de situações em que você está. Estou no trabalho, estou num trabalho que eu não gosto. Nossa, como eu gostaria de sair disso. Eu queria liberdade para sair. Estou num relacionamento que não está me fazendo bem. Ai, como eu gostaria de sair disso.
quero liberdade para sair. Só que tem uma coisa muito importante. Quando você constrói a liberdade, quando você desenvolve sua liberdade, tem consciência dela, aquelas situações com que você desejava romper, então esse trabalho de que eu estou querendo sair, talvez eu decida ficar. Porque por quanto tempo eu fiquei num trabalho, 20 anos? É porque há valores importantes ali para mim. E eu estou pensando naquilo que eu perdi enquanto fiquei aqui. Eu estou pensando em outros valores que agora eu vejo. Mas se eu descubro que há valores muito importantes para mim, onde eu estou, eu posso decidir. Ok? Então, quando você tem liberdade para sair, você tem liberdade para ficar. Ok? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Acabou de mostrar, eu assisti uma matéria da Rio de recordista mundial em mergulho. Primeiro, ele já tinha um recorde mundial e ele queria bater o recorde dele. Aí ele foi consultar um monge. Aí o monge explicou para ele exatamente isso. Você vai fazer uma respiração, uma inspiração, uma expiração, mas pensando somente na respiração, Não deixa nada mais aqui na sua cabeça. E ele começou a fazer isso aí e bateu o recorde dele. Ao assistir isso, eu comecei a jogar na minha vida prática. Hoje, por exemplo, eu faço isso ao dormir, eu inspiro e expiro só pelo nariz e não deixo nenhuma informação disso, somente a respiração. Eu acordo no dia seguinte. Na terceira respiração, eu estou acordando no dia seguinte. Você é bom de cama. Além desses nossos colegas, a minha formação é direitista. Eu comecei muito cedo uma formação em teologia e durante o governo militar eu fui convidado a parar. Aí depois eu fui buscar uma formação em sociologia, não gostei da faculdade, saí. Aí depois, já no banco, né, eu decidi fazer odontologia. Fiz odontologia, exerci clínica por 8 anos, paralelamente ao banco. E como eu gostava muito dessa área, eu fui instrutor no banco, eu fui instrutor de relações humanas. E quando eu me aposentei, eu tinha decidido fazer uma especialização em ortodontia. Comecei a fazer. Aí meu filho sofreu um acidente, foi um acidente brutal, né? E interrompi aqui e falei, vou buscar outra coisa que eu gosto. Aí eu fui para a área fui fazer curso de psicanálise. E a partir da psicanálise, descobrindo que a psicanálise trabalha muito aqui, eu fui buscar outros instrumentos que me fizessem trabalhar todos os conteúdos. Ok? E no tempo do banco também eu fiz uma formação em especialização em administração que serviu para me divertir. Aquela linha que você veio no passado. Sim. Eu queria que você falasse alguma coisa. Essa linha do passado, ela termina lá no agora, lá no último ponto do agora. E a linha do futuro começa no primeiro ponto do agora. Então eu costumo dizer que o agora, instantaneamente, o primeiro, ele é passado, e o futuro é interrogação. Então, isso seria um chocolate, né? O pensamento presente é instantaneamente, ele é passado, e o futuro, ponto inicial, é interrogação. E o interessante disso que você está falando é que a minha próxima construção no futuro ela tem que ver com o meu agora. Então, o olhar para o futuro não dispensa as minhas experiências, mas depende absolutamente do
do que eu faço no meu agora. Né? É o meu agora que define. O Chopra, Deepak Chopra, diz, o passado é passado, já foi. O futuro é incerto. O que você tem? Você tem o presente. E por isso que ele chama presente, é o presente. Tem um livro de um alemão, Eckhart Tolle, é o poder do agora. Ele falou que nada aconteceu no passado nem no futuro, só acontece no agora. Ele fala, morra para o passado a cada instante. E tem uma coisa muito importante, né, conquista da física quântica, é que o tempo não existe. No meu agora está toda a minha experiência, não só minha. A experiência das gerações que me precederam. Há informações genéticas e informações epigenéticas. Sim? Continuando, depois eu faço. Não, pode perguntar. As minhas experiências são muito de teologia. Sim. Certo? Embora eu tenha sido promotor de um congresso de saúde e espiritualidade na Igreja Católica, a gente admite diversas linhas diferentes, como reencarnação, uma posição, eu sou filho de Deus, reflexo do amor divino. Nessa sua exposição, pode ser aplicada a oração e a meditação ou só a meditação? Para o nosso futuro devemos refletir que sentimos em Deus ou que sentimos em nosso interior? Bom, a primeira pergunta que eu faço para você, não. A primeira pergunta que eu faço. Primeiro, não sou dono da verdade, ok? É tudo um importante ponto de vista. Isso é ótimo. Qual o endereço de Deus? Onde é que está Deus? Onde eu encontro Deus? Não há outro endereço de Deus que não dentro de mim. Ou eu reconheço isto, ou não. Ok? Então, todas as expressões religiosas representam buscas dessa essência. Qual que é o nosso drama? O nosso drama é que quando a gente vem para este capítulo da vida, no momento em que você vai começar isso, você tem todos os recursos de que você precisa para desenvolver seu propósito. Só que você vem para instituições em que as relações existem. E você começa a perceber-se, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você acha que é o julgamento dos outros sobre você. As crenças que você vai desenvolvendo e as decisões que você vai tomando. Então, durante esse percurso, eu me afasto do meu potencial. E uma coisa, desculpe, aqui é minha colocação. Eu acho que as igrejas cristãs perderam a grande mensagem de Jesus. Sim. Porque, dizendo, ele é o Filho do Homem. Ele não disse isso. Ele é o Filho de Deus. Não. Vós sois deuses. Então, se você acreditar no que eu faço, você faz. Se você acreditar no que eu digo, você faz muito mais do que eu. Desculpem se eu estou ferindo a crença de vocês. Ok? A única, porque para mim não sei nada, mas para Pierre Teilhard de Chardin, evolucionista, ele diz: evolução é crescimento de consciência. Quanto mais eu desenvolver a consciência de que a minha essência está ligada ao campo, ao todo, e é lá que eu existo, cosmos, eu tenho um pertencimento. São 3 ideias fundamentais para nós ficarmos bem. Ser, ter consciência de que eu existo e que a minha identidade é reconhecida. Pertencer, eu tenho que me sentir pertencendo.
e relacionar-se. Ok? Se eu desenvolvo a consciência, que eu não posso negar isso, se eu desenvolvo a consciência de que eu sou uma expressão do campo da criação, da inteligência, de Deus, ok? Eu tenho recursos. Eu não sei que eu tenho, mas eu posso buscar. E quanto mais eu fomento a minha busca pela parte mais profunda de mim ou mais alta, não sei, eu estou indo na direção desses recursos. E por isso que a meditação funciona. Oração é uma coisa. Os essênios, não é? Como que era a oração dos essênios? A oração dos essênios é: pensa naquilo, você não precisa pedir nada, você pensa naquilo que você quer desenvolver na sua vida, sente as emoções que você vai sentir quando isso estiver na sua vida, e você produz. Você produz por quê? Vós sois Deus. Essa é a expressão. Sim. Desculpe se eu estou ferindo pensamentos de vocês. Tá. Se ele não tinha perguntado. Vidas passadas. Perguntei para ele se ele tem alguma coisa a dizer sobre vidas passadas. Tem muito a dizer e muito a fazer silêncio. Eu acho que não só de vidas passadas, mas a gente carrega dentro da gente um pouquinho do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, tudo que eles viveram, tudo que eles fizeram, está aqui dentro de mim. Em algum momento isso é despertado, em alguma situação. Acho que está dentro de mim tudo isso. O processo da terapia da linha do tempo, que é um mecanismo com que é um processo de limpeza emocional, ele admite o seguinte, que a história, as minhas memórias, a minha história emocional, se eu tenho, por exemplo, uma emoção de raiva, onde essa raiva começou? Ela pode estar no meu nascimento, nesse capítulo da vida, pode estar depois do nascimento, ou pode estar antes do nascimento. Uma vertente das chamadas memórias de vidas passadas e uma vertente das chamadas memórias de futuro. E isso, clinicamente, você encontra. Ok, você não precisa acreditar nisso. Ok? Eu atendi uma senhora, ela veio de um processo psicanalítico e ela disse o seguinte: olha, no processo que eu fiz antes, admitiu-se que eu sofri um abuso sexual. Mas isso não existiu. Tá bom. E a gente foi trabalhando, quando nós trabalhamos raiva, ela encontrou a causa raiz da emoção dela numa memória de vida passada. Então ela veio e disse: olha, sabe aquele abuso sexual? Não foi numa vida passada, foi nesta vida. Perdão, não é nesta vida, foi numa vida passada. Ok. Ela foi embora. Na outra sessão, ela chegou e disse: sabe aquele abuso sexual? Não foi na vida passada, foi nesta e foi meu irmão. Foi nesta vida e foi meu irmão quem me abusou. Então, o que acontece? O inconsciente tem mecanismos de proteger você. E há coisas que não são reveladas para a mente consciente, porque nós não temos estrutura, e o inconsciente sabe disso, para resolver ali. Então, como é que fez? Ela foi para uma vida passada, descobriu lá, e veio aqui e disse: ah, não foi aqui, foi lá. Depois amadureceu e falou, ela se permitiu entrar em contato com a verdadeira história e disse: foi nesta e foi meu irmão. Ok, não foi na vida passada? Não sei. Essa coisa da vida passada é uma historinha que o inconsciente dela montou para que ela se abrisse para a possibilidade? Pode ser, mas pode ser sim algo da vida passada que precisaria ser compreendido nesta.
Tem muito a falar de vida passada. O que eu diria para atender a sua pergunta, se eu não atendi? Não, sabe por quê? Porque tem uma linha, inclusive a psiquiatria trabalha com isso. Sim. Sim. Então tem um fundamento. Sim. Sim. O dogma. E a coisa que vem lá de 1000 anos, sei lá. Muito antigo. Vidas passadas não significa 20, 50 anos, coisa de 1000 anos, sei lá. O cara viveu na Palestina, viveu no Paraguai, sei lá. Você veio do Paraguai, né? É lá do meu pedaço. Veja, então eu achei interessante assim, porque é uma coisa assim que chocante, né? Veja bem. E é tão interessante, desculpa, tão interessante que eu acho que é uma coisa que devia ser muito mais trabalhada, até um nível assim, bem, muita divulgação, porque tem tanta gente com problemas aí, né? Que talvez. Podia ter uma palestra sobre isso. A minha filha trabalha com uma das técnicas que ela usa, constelação familiar. Se vocês quiserem, ela pode ter uma palestra. Constelação familiar. Isso é fantástico. Então veja, com o que se trabalha hoje? Vamos pegar a afirmação. A ontogênese recapitula a filogênese da vida, né? O que ele diz com isso? É que o desenvolvimento do meu ser, ele passa por todas as fases pelas quais a vida passou, desde o ser unicelular até mim. Então, você tem aí o conceito das informações genéticas, que vem de quando? Do início da vida, até as informações com que hoje se está trabalhando, que são as informações epigenéticas, que ainda não estão incluídas nos genes, mas que estão num campo de informação, são das últimas gerações. Então você tem, por exemplo, informações transgeracionais que podem ser, por exemplo, um trauma. Você tem casos em que a pessoa, por exemplo, pessoa cujos antepassados viveram guerras, elas têm traumas dessas de informações de gerações anteriores. Ok? Isso é trabalho. Nossa, isso aí é uma coisa. Mais alguma pergunta? Eu acho que o Rubens falou sobre o fato, esse lance de vidas passadas, eu acho que cada um vai ter um momento, de acordo com a experiência que vai vivendo, de busca. E o nosso subconsciente, como que ele falou, às vezes guarda as coisas que a gente não está preparado para trabalhar. A partir do momento que a gente vai abrindo a nossa mente, a nossa parte espiritual, outras coisas a gente vai conseguindo ter essa percepção e a gente vai buscar em outros canais tudo isso. Acho que isso é totalmente individualizado. Não tem como eu conseguir passar para você ou você passar para mim. É uma percepção sua mesmo. Nessa área, quem ajuda muito, uma ferramenta importantíssima, é a hipnose. Eu acredito na hipnose, mas eu tenho medo dela, acredita? O grande nó da hipnose. Morro de medo dela. A grande nó da hipnose. Não saber o que fazer com o que eu vou ver. Então, se você tem uma estrutura de proteção que o inconsciente produziu, não é? E você vai, pela hipnose, buscar guardados profundos e desconfortáveis, você precisa ter instrumentos terapêuticos para resolver aquilo. Porque o simples fato de você abrir o conhecimento daquilo não produz compreensão. Por isso que o psiquiatra entra aí. Ele trabalha a grande luta. Na minha compreensão,
a psiquiatria, essa é uma discussão muito grande, né? Na França, ela é muito forte, a discussão entre psicanálise e psiquiatria. Não é? A psicanálise, então veja, se você tem grandes traumas, não é? Esses traumas estão estabelecidos aqui nas suas emoções e na sua fisiologia. Pega para uma depressão. Então, o que a psiquiatria faz? A psiquiatria entra aqui para mexer na fisiologia, dar condição de você se reequilibrar, e aí você deve buscar trabalhar as questões que estão aqui nos seus filhos. Então elas são complementares, psicanálise e psiquiatria. E quando eu digo psicanálise, são processos terapêuticos das emoções. Ok? Eu quero dar um testemunho. Pois não. Eu vou até ligar para lá, porque tem ali. Eu fiz PNL tudo Exalma. Para que Exalma? Eu fiz PNL com aquela que foi presidente da PABD, qual é o nome dela? Heloísa. Heloísa. Eu fiz PNL com ela, com a Heloísa, e fiz também a constelação familiar. Uma vez aí. E na constelação familiar que eu fiz, eu fiz participação como, vamos dizer assim, um componente daquela família, que a constelação familiar geralmente inclui gerações. Mas aí eu fiz uma vez assim e outra vez eu fui constelado, vamos dizer assim. E quando eu fui constelado, quer dizer, o conceito com o qual eu fiquei é que não inclui outras encarnações. Que tudo tem a ver com essa encarnação. Isso é assim, a minha experiência. Tá? Embora eu acredite em encarnação. Estou falando isso como testemunho só. Também, nessa vida hoje, como eu carrego geneticamente o gene do meu avô, do bisavô, tataravô, parte física, eu também carrego a parte emocional, a parte espiritual, a parte sentimental que eles passaram. Entendeu? Como ele falou, de repente, uma pessoa tem trauma de guerra. Por quê? Porque o avô, o trisavô, sei lá, sofreu na guerra. E ele nem sabe disso, mas ele carrega isso dentro dele, né? Então a gente tem tudo isso dentro da gente. E é aquilo que eu falei, a gente às vezes precisa aprender, saber lidar com isso que não é nosso, não é meu, não fui eu que adquiri, mas é uma herança. A gente ganha herança, coisas boas e coisas ruins. A gente precisa aprender a carregar isso. Mas eu quero fazer outra colocação. Sim. Porque você falou inconsciente, ela falou em subconsciente. Subconsciente. Então, eu acho que os dois existem na psicanálise, pelo menos na psicanálise de Freud, né? Sim. Aquela coisinha, é do superego. Então, eu gostaria que você falasse alguma coisa a respeito. O que você quer obter na minha resposta? Até que ponto, vamos dizer assim, como funciona o subconsciente e como funciona, por exemplo, para mim o consciente não funciona, ele é daquele jeito, para mim o inconsciente é como se fosse o inconsciente da humanidade, enfim, do universo. Mas o subconsciente, eu acho que ele é mais, eu não vou dizer nem que é mais acessível para os psicanálise, por exemplo, mas ele está mais à tona, digamos assim. Essa é a ideia que eu tenho. Eu prefiro, no meu trabalho, eu prefiro trabalhar sem rótulos. Sim. Por quê? Os rótulos são um problema. Não é verdade? Quando se rotula, se define. Não é? Então, dentro daquilo que você está falando, nesse campo, é interessante. O Milton Bonder, o rabino brasileiro, Milton Bonder tem um livro, entre outros, ele tem um livro chamado Cabala do... Não, tudo não é. Fronteiras da Inteligência, uma coisa assim. Ele diz o seguinte: nós queremos trabalhar sobre certezas. Ok? Nós queremos ter certezas.
Isso é uma verdade. Quanto mais certeza a gente tem, mais segurança a gente tem. Né? Aí diz ele, aí vem a ciência e coloca dúvidas sobre as certezas. Ok, aí eu coloco. Mas o que a ciência faz? Ela coloca a dúvida admitindo uma hipótese. Só que ela quer transformar numa tese. Ela quer outra certeza. Ok? E diz ele, e eu concordo, quando você trabalha nas coisas do Espírito, você coloca dúvidas sobre as dúvidas. Então, coloca dúvidas sobre as dúvidas. É areia movediça. Mas aprender a andar na areia movediça é que é fundamento da vida. O Jean Piaget tem uma teoria que ele chama de teoria do desenvolvimento da inteligência. Para mim, é a teoria do desenvolvimento da vida. Diz ele, quando o bebê nasce, ele tem um programinha. Ele sabe sugar seio. Você coloca o mamilo na boquinha dele, ele suga. Ele está pronto para essa realidade. Né? Eu sei mamar. Ok. Só que a realidade não é desse tamanho. E logo ele descobre que o seio da mãe se movimenta. E que pode fugir da boquinha dele. Então o que ele faz? Ele aprende a colocar a mãozinha. Mas pega esse programinha. Diz Piaget, quando ele vem, ele tem um equilíbrio instável. Ele está em equilíbrio. Tem fome, tem um seio, põe o seio na minha boca, eu mamo. Mas a realidade não é só isso. E então o que acontece? Algo na realidade me desequilibra. Ok? Me desequilibra. Aí o que eu faço? Eu assimilo essa realidade. Eu aprendo a realidade. E aí eu me reequilibro. A vida é uma sucessão de desequilíbrios, desequilíbrios e reequilibração. Ele sente quando ele chora para ter o bem. Exatamente. E à medida que você vai desenvolvendo isso, cada estado de equilíbrio é mais rico do que o anterior. Por isso que eu não posso ser conservador. Porque se eu sou conservador, eu não quero mudança. E o que existe? O budismo o que diz? A única certeza é a mudança. Por isso você não pode se apegar. Então, isso é verdade. Qual que é a imagem melhor? Como é que o sujeito atravessa a corda bamba? Ele atravessa assim. Fica durão. Você vê o que acontece? São os pequenos desequilíbrios que constroem o equilíbrio maior. Como é que você anda de bicicleta? Você anda de bicicleta fazendo isso. Você está criando desequilíbrios para manter um equilíbrio maior. A vida é instável. Certezas, não sei quando nós vamos ter. Eu só tenho uma. A morte. A morte, É a morte para quem acredita que a morte é o fim de tudo. A certeza é de que existem processos que a gente chama de morte, né? E que a gente não sabe o que vem depois. Ou sabe, ou sente, ou percebe. Ou desconfia, né? Ou desconfia. Deixa eu contar uma piadinha para vocês. Vou encerrar, cara. Dois amigos combinaram que quando um deles morresse, depois de algum tempo ele viria contar como é que estavam as coisas. E um deles morreu, e o outro ficou esperando, e procurou jeito de entrar em contato com ele. Aí fez contato e falou, e aí, como é que está a sua vida? Ah, minha vida está boa. Eu acordo de manhã, tem um campo enorme, um gramado enorme. Eu vou lá, eu como e faço sexo. Eu como, eu faço sexo. O cara falou, pois, onde é que você está? Eu falei, não, eu renasci num coelho, num campo de golfe.
Acho que o importante é a gente ficar com uma perspectiva de que tudo que a gente concebe é um importante ponto de vista. Não sou dono da verdade. Ok? Embora eu acredite nessas possibilidades de capítulos da vida, né? E de que o meu ser inclui a experiência que não é só minha, e que eu pertenço a um campo, e pertencer a esse campo me dá a oportunidade de descobrir perspectivas novas, futuro novo. Ok? Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Eu já tiraram. Não tem. Eu estou parando. Não faz isso. Queria tanto ir lá. A minha filha. Só eu pouquinho só. Uma vez. Uma mais. Por favor. Não, realmente, eu estou pretendendo parar até o fim do ano, então não vou Então, eu tenho 6 meses. Por favor. Entendeu? Você não tem cura em 6 meses, Isaura. Não, às vezes você resolve coisas rapidamente, mas... Então, mas os processos uma vez... Não custa tentar. Uma vez... Não, mas ele está falando que eu preciso ser internado. É pela consideração que eu tenho por você, é que eu não vou atender. Ai, que pena. Só temos o lanchinho. Olha, a Marina falou que eu vou ter que continuar maluco. O lanche não é vegano. Ah, bom. Entendeu? O maluco, o marido falou que eu vou continuar maluca. Ô, Isaura, a gente vai fazer alguma coisa em grupo, assim, com os amigos. Não fala isso pra você. Mas aí que está. Não. Sabe qual que é o nó? É que... Será que o normal existe? Eu não sei, mas eu não sou. 100% não, e nem muito perto de mim. Sabe que eu lembrei de vocês na passada, eu sempre esqueço. Muito legal. Olha, gostei. Eu gostei de ter estado com vocês também. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Gostei muito. Muito obrigado. Tem lanchinho, não vai vegano. Fala pra ele isso, você vai falar o ano inteiro. Você tá bom. Obrigado a você também, viu? Ó, mais vezes. Tem muito assunto para continuar, né? Quem sabe escrever? Fazer palestra, eu gosto.